E eu queria entender, porque normalmente quando a gente fala de pesquisa, a gente sempre vem na nossa cabeça perguntar coisas para as pessoas. Mas eu imagino que boa parte das pesquisas que vocês fazem, posso estar totalmente enganado, não necessariamente vocês estão perguntando alguma coisa para alguém, mas estão analisando dados de alguma outra maneira, né? Queria entender como é que funciona isso. Você falou que vocês mediam a audiência de rádio. Como que é feito isso? É perguntando? Ela é igual da TV? Funciona mais ou menos como o Ibope e tal. E no caso eu tava vendo uma matéria que, depois que eu li a matéria, eu vi que era news, eu falei, olha só que legal, tem uma conversa com esse pessoal essa semana, que falava sobre a estreia de The Last of Us, a nova série da HBO, que marcou a segunda maior estreia da HBO e tal. Como que vocês medem isso? Também é pesquisa, também é perguntando às pessoas, tem alguma outra base de dados, é segredo, você não pode falar? Não, posso falar, sim, posso falar. O que eu sei explicar, eu posso falar. Tem coisas que são mais técnicas que aí eu não vou me arriscar, mas dá super pra gente falar. Antes de chegar no The Last of Us e como a gente mede. Tem dois jeitos da gente descobrir, e aí agora a gente está num tipo de pesquisa que são as pesquisas de opinião, que é o que você achou da estreia de The Last of Us. Isso é uma opinião. Tem as pesquisas de comportamento. E nas pesquisas de comportamento, na verdade, nas duas, você pode descobrir por algumas formas. As duas principais são: ou você pergunta, ou você observa. E aí, hoje, principalmente por conta da digitalização, você tem novas formas mais digitais, mais passivas de observação. Por exemplo, eu posso contar quantos anúncios você recebeu na sua timeline da rede social, sem te perguntar. Talvez se eu te perguntar, você ia falar, nossa, muito, sei lá, infinitos. Mas existe tecnologia para traquear os anúncios sem necessariamente traquear as pessoas. E aí a gente consegue hoje falar assim, olha, esse anúncio aqui foi entregue para tantas mil pessoas nesse dia. Ou durante a campanha, tantas mil pessoas viram esse anúncio e a frequência que foi entregue as pessoas em média viram 3 vezes, por exemplo. Então, isso é uma captação de informação de forma passiva com o auxílio da tecnologia. Você pode, e aí quando você vai... beleza, coleta de dados. Métricas de marca, principalmente aquelas do funil, de awareness, consideração, intenção de compra. Como é que eu vou traquear isso? Eu consigo traquear a compra, porque existe uma transação, aí eu posso brincar, existem várias formas de medir. Mas entre a compra e o esforço do marketing aqui, a grande parte dessas etapas, ela não é objetivamente visível. Então, eu preciso perguntar. Então, aí é quando eu vou fazer essas pesquisas por questionário, onde eu vou montar um questionário e aí eu vou lá, e aí sim é aquilo que você falou, tá, eu quero saber algo, eu pergunto. Se for opinião, eu pergunto. Se for comportamento, eu posso perguntar, posso falar, quantas vezes por semana você vai ao mercado? Eu estou perguntando para você uma coisa de comportamento. Ou pode simplesmente observar. Exato. Maravilhoso. Gente, eu já fiz pesquisa de observação. Quando eu estava no mercado, na indústria, a gente ia para o ponto de venda e ficava anotando, a gente fazia multirão, ia para a loja observar, e a gente ia anotando quem comprava o quê, e a gente depois fazia uma análise. Era um negócio meio caseiro, assim, mais de percepção, mas ajudava a tirar muito insight, assim, sobre comportamento de compra, super legal. Isso que você falou é uma coisa muito legal, porque, assim, às vezes pode ter uma sensação de que a pesquisa boa ou o insight vem de um investimento muito grande. Realmente, tem pesquisas que são caras porque elas têm um nível de detalhamento, um tamanho de amostra imenso. Mas nem tudo é questionário e amostra. Às vezes, quando você coloca um olhar de descoberta, né, o que você fez foi uma pesquisa exploratória. Você foi até o ponto de venda, observou o consumidor, e eu me lembro de um caso, quando eu atendia chocolates, e a gente olhou, foi nas lojas, e a gente já sabia lojas que vendiam mais, lojas que vendiam menos.
a gente começou a olhar e a gente descobriu que, na verdade, a gente podia testar algumas outras configurações de gôndola, por exemplo. Sim. E se a gente não vai na loja, a gente vai fazer a análise pensando assim, não, a distribuição, preço, pack promocional. Então, o tempo também da pesquisa e o olhar para isso tem um olhar técnico de pesquisa, mas também tem um olhar do conhecimento da sua marca, do seu mercado. Quando você trabalha com uma marca, você acorda e vai dormir pensando naquela categoria, pensando naquele tipo de negócio. Então, é uma união muito importante. Tem coisas que um excelente, a gente fala pesquiseiro, né? Não sei se essa palavra existe. Mas que um excelente pesquiseiro, ele tem umas sacadas que ele não vai ter se ele não conhecer a categoria. Então, normalmente, os melhores resultados de pesquisa vêm quando tem essa união entre quem conhece o mercado, conhece a categoria, e quem conhece de pesquisa. Mas quando o tempo vai passando, você vai aprendendo a fazer um pouco de tudo. Ninguém te deu um curso de como observar o consumidor no ponto de venda.